Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ajuda a aprender lógica de programação utilizando a linguagem C, ok? O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: do while, uma estrutura de repetição que eu vou te mostrar agora aqui no código. Seguinte, eu mostrei para vocês num vídeo anterior o while. Agora nós vamos falar sobre o do while. O do while, a única diferença que ele tem para o while é que ele vai rodar ao menos uma vez antes de testar a condição se ela é verdadeira no while, ok? Como que isso ficaria na prática? Vou criar aqui uma variável chamada contador e vou colocar o valor de 0 nele, ok? Nessa variável. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a estrutura do while. E olha como que ela é. Ela é um pouquinho diferente do while normal, porque eu tenho o do como um bloco, que vai executar alguma coisa, e o while no final, que vai ser o meu teste. Ok? Então aqui nesse meu teste aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, contador menor do que 5. Oh, desculpa, vou colocar aqui o menor. Menor que 5, igual eu fiz no vídeo anterior. Porque eu quero estruturar ele para ele rodar 5 vezes aqui, tá? E aqui, o que eu vou executar no do? Um printf. Dentro desse printf, olha, imprimindo o número, e aí vou passar aqui a impressão de qual número que é. Fechou? Vírgula, e vou chamar um contador. Tá bom? Vou colocar o mais aqui, senão ele vai ficar em loop infinito aqui. A gente não quer isso, né? Se ele quiser ficar em loop. E aí é o seguinte, vou colocar aqui um /n no final para ele dar uma quebrada. Então, deixa eu rodar aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Desculpa, esqueci o ponto e vírgula aqui, tá? Então, vamos lá. Rodei. Olha, rodou igual o while que eu fiz no vídeo anterior. Então, ou seja, ele rodou do 0, 1, 2, 3, 4, rodou 5 vezes. Perfeito. Então, ele fez a mesma coisa. Entrei aqui no do, ele fez o que tinha que ir, entrou no while, verificou que o contador era 0, depois ele virou 1, depois 2, depois 3, depois 4. A mesma coisa. Então, qual que é a diferença que seria o while do while? Se eu, por exemplo, começasse aqui com 6 e tentasse rodar, o que acontece? Quando eu sou 6, eu vou rodar ao menos uma vez. Entende que ele imprimiu aqui, ó, imprimindo o número 6. Por quê? Porque o contador é 6. Só que o contador, quando ele chega aqui, ele já é 6, ele já é maior do que 5, então ele não faz mais nada. Beleza, ele sai do loop, mas ele rodou uma vez. Entende? Então, é essa a grande diferença do meu do while, que ele roda ao menos uma vez. Olha, imprimiu o valor 5 aqui também, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar para vocês verem. Imprimiu o valor 5, porque ele começou 5 é menor que 5, então ele vai imprimir. Se eu colocasse aqui com o valor 4, ó, o 4 também vai imprimir uma vez só. Ele imprimiu 4, acrescenta para 5. Quando ele chega aqui como 5, ele também não vai imprimir. Ele vai imprimir só o 4 mesmo. Agora aqui já tem uma diferença, ó, 3. Veja só o que vai acontecer. Aqui eu tenho a impressão de 2 valores. Por que 2 valores? Porque o primeiro ele vai ter que imprimir e vai verificar que é 3. Ele adiciona mais 1. O contador vira 4. É menor do que 5, ele vai imprimir mais uma vez. E assim ele faz mais uma vez, só que quando chegar no valor 5 ele sai. Mas aqui eu consegui imprimir 2 vezes porque o valor foi menor que 5 e o valor de entrada já foi impresso, tá? Como se fosse num tipo de sequência que eu já começasse no número 3 e até o número 4. Só que não vai imprimir o número 5, porque é menor que 5, mas o número 3 ele vai imprimir e o número 4 também. Então ele vai rodar 2 vezes. Então o que eu tenho que prestar atenção? Que sempre aqui no meu valor do while, ele sempre vai imprimir ao menos uma vez. Entende? Porque ele imprime aqui o do, e depois é que ele verifica se a condição é verdadeira ou não, para ele continuar imprimindo, ok? Então essa é uma grande diferença.
Por exemplo, eu poderia colocar isso aqui para imprimir um menu, por exemplo, para mim, em que eu queira que esse menu apareça no mínimo uma vez para um usuário. Esse usuário imprime esse menu, eu imprimo esse menu na tela para o usuário, melhor dizendo, e nessa tela ele pode, primeira vez, dar uma olhada no menu e aí ele seleciona alguma coisa para ele lá e faz alguma atividade. E aí, aquela atividade ainda não encerrou, ele vai voltar no menu de novo, mas pelo menos uma vez, para você ter uma escolha inicial, ele vai ter que rodar, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia do while, ok? Então, assim, são casos específicos, nem sempre você vai querer rodar uma vez no mínimo. Às vezes você vai precisar de rodar uma sequência de valores em que apenas o while te serve, então aí você vai ter que entrar na condição verdadeira para você fazer o looping. E quando você quiser imprimir no mínimo uma vez, né, ele vai usar o do while, ou você usaria o do while, porque imprime para você ao menos uma vez para que você tenha uma impressão no mínimo, ok? Então, espero ter ajudado você aí com o seu aprendizado de lógica e programação e até uma próxima. Valeu!